Florence Scovel Chan, atravessando o seu Mar Vermelho. Fale aos filhos de Israel, que eles vão adiante. Êxodos 14:15. Uma das histórias mais dramáticas da Bíblia é o episódio dos filhos de Israel atravessando o Mar Vermelho. Moisés os levou para fora da terra do Egito, onde foram mantidos em cativeiro e escravidão. Eles estavam sendo perseguidos pelos egípcios. Os filhos de Israel, como a maioria das pessoas, não gostavam de confiar em Deus. Eles murmuraram bastante. Eles disseram a Moisés: "Não é esta a palavra que te dissemos no Egito, dizendo: deixe-nos em paz, para que possamos servir aos egípcios? Pois era melhor servirmos aos egípcios do que morrermos no deserto." E Moisés disse ao povo: "Não temas, fiquem parados e vejam a salvação do Senhor, que ele hoje vos mostrará. Para os egípcios que vedes hoje, nunca mais os vereis para sempre. O Senhor lutará por você, e você manterá sua paz." Podemos dizer que Moisés investiu fé nos filhos de Israel. Eles preferiram serem escravos de suas antigas dúvidas e medos, pois o Egito representa trevas, do que levar o balanço gigante à fé e passar pelo deserto até a terra prometida. Existe de fato um deserto para atravessar antes que sua terra prometida seja alcançada. As velhas dúvidas e medos acampam em torno de você, mas sempre há alguém para lhe dizer para seguir em frente. Sempre há um Moisés no seu caminho. Às vezes é um amigo, às vezes intuição. E o Senhor disse a Moisés: "Por que clama a mim? Fala aos filhos de Israel, que eles avancem. Mas levanta o teu cajado e estende a mão sobre o mar e o divide, e os filhos de Israel passarão em seco pelo meio do mar." E Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez com que o mar voltasse com um vento forte oriental toda aquela noite, e fez o mar secar em terra, e as águas foram divididas. E os filhos de Israel foram ao meio do mar, sobre a terra seca, e as águas formaram um muro, à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios perseguiram, e foram atrás deles para o meio do mar, todos os cavalos do faraó, seus carros e cavaleiros. E o Senhor disse a Moisés: "Estende a mão sobre o mar, para que as águas possam voltar sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros." E Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar voltou, e os egípcios fugiram contra ele. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, e as águas voltaram e cobriram os carros, os cavaleiros e todos os exércitos do faraó, que entraram no mar depois deles. Não restou nenhum deles. Agora se lembre, a Bíblia está falando sobre o indivíduo, está falando sobre seu deserto, seu Mar Vermelho e sua terra prometida. Cada um de vocês tem uma terra prometida, o desejo do seu coração. Mas você foi tão escravizado pelos egípcios, seus pensamentos negativos, que parece muito distante e bom demais para ser verdade. Você considera confiar em Deus uma proposição muito arriscada. O deserto pode ser pior que os egípcios. E como você sabe que sua terra prometida realmente existe? A mente racional sempre apoiará os egípcios. Mas, mais cedo ou mais tarde, algo diz: vá em frente. Geralmente são circunstâncias. Você é levado a isso. Eu dou o exemplo de uma aluna. Ela é uma pianista maravilhosa e teve grande sucesso no exterior. Ela voltou com um livro cheio de recortes de imprensa e com um coração feliz. Um parente se interessou por ela e disse que apoiaria financeiramente em uma turnê. Eles escolheram um gerente que se encarregou das despesas e atendeu às suas reservas. Depois de um concerto ou dois, não havia mais fundos. O gerente os levou. Minha amiga ficou presa, desolada e decepcionada. Foi nessa época que ela veio até mim. Ela odiava o homem, e isso a estava deixando doente. Ela tinha muito pouco dinheiro e podia pagar apenas uma sala sombria, onde suas mãos frequentemente
eram frias demais para praticar. Na verdade, ela estava escravizada aos egípcios. Ódio, ressentimento, falta e limitação. Alguém a levou para uma de minhas reuniões. E ela falou comigo e contou sua história. Eu disse: em primeiro lugar, você deve parar de odiar aquele homem. Quando puder perdoá-lo, seu sucesso voltará para você. Você está tomando sua iniciação no perdão. Parecia uma ordem bastante grande, mas ela tentou e vinha regularmente a todas as minhas reuniões. Enquanto isso, o parente havia iniciado um processo para recuperar o dinheiro. O tempo passou e nunca chegou ao tribunal. Minha amiga recebeu uma ligação para ir para a Califórnia. Ela não estava mais perturbada pela situação e havia perdoado o homem. De repente, após cerca de 4 anos, ela foi notificada de que o caso havia chegado ao tribunal. Ela me ligou quando chegou a Nova York e me pediu para falar a palavra, para retidão e justiça. Eles foram à hora marcada e tudo foi resolvido fora do tribunal. O homem restaurando o dinheiro com pagamentos mensais. Ela veio até mim transbordando de alegria, pois disse: não sentiu o menor ressentimento em relação ao homem. Ele ficou surpreso quando o cumprimentei cordialmente. Seu parente disse que todo o dinheiro era para ela. Então ela se viu com uma grande conta bancária. Agora ela chegará em breve à sua terra prometida. Ela saiu da casa da escravidão, de ódio e ressentimento, e atravessou o Mar Vermelho. Sua boa vontade em relação ao homem fez com que as águas se separassem, e ela atravessou em terra firme. Terra seca simboliza algo substancial sob seus pés. Os pés simbolizando compreensão. Moisés se destaca como uma das maiores figuras da história bíblica. Chegou o momento de Moisés se mudar do Egito, com sua nação. A tarefa diante dele não era apenas a relutância do faraó em abandonar aqueles a quem ele havia transformado em escravos lucrativos, mas também em estimular a rebelião aberta dessa nação, que havia perdido seu poder, iniciativa sob as dificuldades de seus diretores. Exigia um gênio extraordinário para atender a essa condição, que Moisés possuía, com autoabnegação e a coragem de suas próprias convicções. Autoabnegação. Ele era chamado o mais manso dos homens. Muitas vezes ouvimos a expressão, tão manso quanto Moisés. Ele era tão manso em relação aos mandamentos do Senhor, que se tornou um dos homens mais fortes. O Senhor disse a Moisés: levanta o teu cajado e estende a mão sobre o mar, e divide-o. E os filhos de Israel passarão em seco pelo meio do mar. Portanto, sem duvidar, ele disse aos filhos de Israel: vão em frente. Era uma coisa ousada a se fazer. Levaram a multidão de pessoas ao mar, tendo fé perfeita de que não se afogariam. Eis o milagre. O Senhor fez com que o mar voltasse com um forte vento oriental durante toda a noite, e fez o mar secar a terra, e as águas se dividirem. Agora lembre-se, isso pode acontecer para você, nesse mesmo dia. Pense no seu problema. Talvez você tenha perdido sua iniciativa de viver, tanto tempo escravo do faraó, suas dúvidas, medos e desânimos. Diga para si mesmo: vá em frente. O Senhor fez o mar voltar por um forte vento oriental. Pensaremos nesse forte vento leste como uma forte afirmação. Tome uma declaração vital da verdade. Por exemplo, se o seu problema é financeiro, diga: meu suprimento vem de Deus. E grandes surpresas financeiras, felizes, vêm agora a mim, sob a graça, de maneira perfeita. A afirmação é boa, pois contém o elemento do mistério. É-nos dito que Deus trabalha de maneiras misteriosas para realizar suas maravilhas. Podemos dizer de maneiras surpreendentes. Agora que você fez sua declaração de suprimento,
Fez com que o vento leste soprasse. Então caminhe até o seu mar vermelho, da falta ou limitação. A maneira de caminhar até o mar vermelho é fazer algo para mostrar o seu destemor. Vou contar a história de uma estudante que recebeu um convite para visitar amigos em um resort de verão, muito na moda. Ela morava no campo há muito tempo. Ficava mais pesada e nada lhe servia além do traje de escoteira. De repente ela recebeu o convite. Isso significava roupas de noite, chinelos e acessórios, nenhum dos quais ela tinha, e nenhum dinheiro para comprá-los. Ela veio até mim. Eu disse: "Qual é o seu pressentimento?" Ela respondeu: "Sinto-me muito destemida. Tenho o pressentimento de ir, de qualquer maneira." Ela então se espremeu em algo para viajar e foi embora. Quando ela chegou à casa da sua amiga, foi recebida calorosamente, mas a anfitriã disse, com um pouco de vergonha: "Talvez o que eu fiz te machuque, mas há algumas roupas de noite e chinelos que eu nunca uso, que eu coloquei no quarto. Você não vai fazer uso deles?" Minha amiga garantiu que ela ficaria encantada, e tudo se encaixava perfeitamente. Na verdade, ela caminhara ao Mar Vermelho e atravessara por terra firme. As águas da minha parte do Mar Vermelho eu atravesso em terra seca. Agora vou para minha terra prometida. O caminho da abundância. Então depositarás ouro em pó. Jó 22:24. O caminho da abundância é uma rua de mão única. Como diz o velho ditado, não há duas maneiras de fazê-lo. Você está indo por falta ou indo em abundância. O homem com a consciência rica e o homem com a consciência pobre não estão andando na mesma rua mental. Existe um suprimento generoso, divinamente planejado para cada indivíduo. O homem rico está batendo nele, pois pensamentos ricos produzem ambientes ricos. Mude seus pensamentos, e num piscar de olhos, todas as suas condições mudam. Seu mundo é um mundo de ideias cristalizadas, palavras cristalizadas. Mais cedo ou mais tarde, você colhe os frutos de suas palavras e pensamentos. Palavras são corpos, ou forças que se movem, em espiral, e retornam no devido tempo, para atravessar a vida de seus criadores. As pessoas que estão sempre falando sobre a falta e limitação, colhem falta e limitação. Você não pode entrar no reino da abundância lamentando a sua sorte. Conheço uma mulher que sempre foi limitada em suas ideias de prosperidade. Ela estava continuamente fazendo suas roupas velhas caberem, em vez de comprar roupas novas. Ela era muito cuidadosa com o dinheiro que tinha e sempre aconselhava o marido a não gastar tanto. Ela disse repetidamente: "Não quero nada que não possa pagar." Ela não podia pagar muito. Ela não tinha muito. De repente, seu mundo inteiro rachou. Seu marido a deixou, cansado de seus pensamentos irritantes e limitados. Ela estava desesperada, quando um dia encontrou um livro sobre metafísica, que explicou o poder do pensamento e das palavras. Ela percebeu que havia convidado todas as experiências infelizes por pensamentos errados. Ela riu com entusiasmo de seus erros e decidiu lucrar com eles. Ela decidiu provar a lei da abundância. Ela usou o dinheiro que tinha, sem medo, para mostrar sua fé em seu suprimento invisível. Ela confiou em Deus como a fonte de sua prosperidade. Ela não mais expressou falta e limitação. Ela se manteve sentindo e parecendo próspera. Seus velhos amigos mal a reconheceram. Ela entrou no caminho da abundância. Mais dinheiro veio até ela do que ela jamais teve antes. Portas inéditas se abriram. Canais incríveis foram liberados. Ela obteve muito sucesso em um trabalho para o qual não havia treinado. Ela se viu em terreno milagroso. O que tinha acontecido? Ela havia mudado a qualidade de suas palavras e pensamentos.
Ela havia confiado a Deus em todos os seus assuntos. Ela teve muitas manifestações na 11ª hora, mas seu suprimento sempre vinha, pois ela cavava as valas e dava graças sem vacilar. Alguém me ligou recentemente e disse: estou procurando desesperadamente por uma posição. Respondi: não a procure desesperadamente, procure-a com louvor e ação de graças, pois Jesus Cristo, o maior dos metafísicos, disse para orar com louvor e ação de graças. Louvor e ação de graças abrem os portões, pois a expectativa sempre vence. É claro que a lei é impessoal, e uma pessoa desonesta, com pensamentos ricos, atrairá riquezas. Mas uma coisa mal obtida tem um mau sucesso. Como disse Shakespeare, será de curta duração e não trará felicidade. Temos apenas que ler os jornais para ver que o caminho do transgressor é difícil. Essa é a razão pela qual é tão necessário tornar suas demandas corretas sobre o suprimento universal e pedir o que é seu por direito divino e sob a graça, de uma maneira perfeita. Algumas pessoas atraem prosperidade, mas não conseguem sustentá-la. Às vezes, as cabeças são viradas. Às vezes elas perdem por medo e preocupação. Um amigo de uma de minhas aulas, de perguntas e respostas, contou essa história. Algumas pessoas em sua cidade natal, que sempre foram pobres, repentinamente encontraram petróleo no quintal. Trouxe grandes riquezas. Seu pai ingressou no country club e foi jogar golfe. Ele não era nenhum jovem e caiu morto no campo de golfe. Isso encheu toda a família de medo. Todos eles decidiram que podem ter problemas cardíacos e agora estão na cama, com enfermeiras treinadas, assistindo cada batimento cardíaco. No pensamento do curso, as pessoas devem se preocupar com alguma coisa. Elas não estavam mais preocupados com dinheiro, então mudaram suas preocupações para a saúde. A velha ideia era que você não pode ter tudo. Se você tivesse uma coisa, perderia outra. As pessoas sempre diziam: sua sorte não vai durar. É bom demais para ser verdade. Jesus Cristo disse: no mundo, pensamento do mundo, há tribulação, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Pensamento. No superconsciente, ou Cristo interior, há uma oferta generosa para todas as demandas, e seu bem é perfeito e permanente. Se você voltar ao Todo-Poderoso, você será edificado, em consciência. Afastará a iniquidade de seus tabernáculos. Então entenderás o ouro como pó, o ouro como Ofir, como as pedras dos riachos. Sim, o Todo-Poderoso será a tua defesa, e terás abundância de prata. Que quadro de opulência! O resultado de voltando ao Todo-Poderoso, em consciência. Com a pessoa comum, que pensa em falta há muito tempo, é muito difícil construir uma consciência rica. Eu tenho uma aluna que atraiu grande sucesso ao fazer a declaração: eu sou a filha do rei. Meu pai rico agora derrama sua abundância sobre mim. Eu sou a filha do rei. Tudo abre caminho para mim. Muitas pessoas suportam condições limitadas, porque são muito preguiçosas, mentalmente, para pensarem fora delas. Você deve ter um grande desejo de liberdade financeira. Deve se sentir rico. Deve se ver rico. Deve se preparar continuamente para a riqueza. Torne-se uma criança pequena e faça de conta que você é rico. Você está, então, impressionando o subconsciente com expectativa. A imaginação é a oficina do homem, a tesoura da mente, onde ela está constantemente cortando os eventos de sua vida. O superconsciente é o reino da inspiração, revelação, iluminação e intuição. A intuição é geralmente conhecida como palpite.
Não me desculpo mais pela palavra palpite. Agora está no dicionário Webster, mais recente. Eu tive um palpite de procurar palpite, e lá estava ele. O superconsciente é o reino das ideias perfeitas. O grande gênio capta seus pensamentos do superconsciente. Sem a visão, imaginação, meu povo perece. Quando as pessoas perdem o poder de imaginar seu bem, perecem ou afundam. É interessante comparar a tradução das Bíblias em francês e inglês. No versículo 21 do capítulo 22 de Jó, lemos: familiarize-se agora com ele e fique em paz. Assim o bem chegará a ti. Na Bíblia francesa, lemos: apegue-se a Deus e você terá paz. Assim gozará a felicidade. O versículo 23 diz: se você voltar ao Todo-Poderoso, você será edificado. Afastará a iniquidade dos seus tabernáculos. Na tradução francesa, lemos: você será restabelecido se voltar ao Todo-Poderoso, afastando a iniquidade de suas habitações. No versículo 24, lemos uma tradução nova e surpreendente. A Bíblia em inglês diz: então depositarás ouro como pó, e o pó de Ofir como pedra dos riachos. A Bíblia francesa diz: jogue ouro no pó, o ouro de Ofir, entre as pedras das torrentes, e o Todo-Poderoso será o seu ouro, a sua prata, as suas riquezas. Isso significa que se pessoas dependem inteiramente do seu suprimento visível, é ainda melhor jogá-lo fora e confiar absolutamente no Todo-Poderoso, por ouro, prata e riquezas. Eu dou um exemplo, na história contada por um amigo. Um padre foi visitar um convento na França, onde alimentou muitas crianças. Uma das freiras, desesperada, disse ao padre que não tinha comida. As crianças devem passar fome. Ela disse que eles tinham apenas uma peça de prata, aproximadamente o valor de $1/4. Eles precisavam de comida e roupas. O padre disse: dê-me a moeda. Ela entregou a ele, e ele jogou pela janela. Agora, ele disse, confie inteiramente em Deus. Em pouco tempo, chegaram amigos com muita comida e presentes em dinheiro. Isso não significa jogar fora o dinheiro que você tem, mas não dependa dele. Confie no seu suprimento invisível, o banco da imaginação. Vamos agora nos apegar a Deus e ter paz, pois Ele será nosso ouro, nossa prata e nossas riquezas. A inspiração do Todo-Poderoso será minha defesa, e terei muita prata.